paz do Senhor, amém? Gostaria que você abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, verso 16. O Senhor colocou no meu coração uma palavra com o tema oportunidades de recomeço. Oportunidades de recomeço. Mateus 19, verso 16, que diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Essa é uma passagem que nós costumamos lê-la, ministrá-la no período da oferta. Mas o Senhor, Ele pegou o meu coração quando nós lemos, no dia que nós lemos esse texto, na nossa leitura diária. E o Senhor, Ele começou a me ministrar coisas muito fortes, que eu posso dizer que eu estou vivendo nesse tempo. E Ele, quando Ele falou comigo sobre essa palavra, Ele me ministrou porque muitas vezes o nosso entendimento sobre a vida eterna, sobre a verdade da vida eterna, está edificado sobre fundamentos errados. Nós aqui, todos nós que estamos aqui, nós já entendemos que existe uma eternidade nos aguardando quando nós morrermos aqui nessa terra, amém? Quantos já entenderam isso? Que quando a vida aqui acabar, existe uma eternidade que nos aguarda. E em nossa caminhada cristã, existem momentos específicos na nossa história que nós vivemos assim, como se fossem encontros pontuais com a presença de Jesus. Nós já entendemos que existe vida após a morte, nós já entendemos que existe uma vida eterna nos aguardando. E aí, a partir desse momento, desse entendimento que a gente começou a caminhar no Senhor, automaticamente nós vamos vivendo encontros pontuais com a presença de Jesus. E esses encontros são como se fossem abertos diante de nós, portais espirituais, para que a gente, diante desses portais, tomemos decisões. À medida que nós estamos caminhando a nossa vida espiritual com o Senhor, nós vamos, de tempos em tempos, ter um encontro tão forte com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, que diante de nós se abrirão ou se abrem portais espirituais que demandam de nós tomadas de decisões.
são momentos de encontros específicos com o Espírito de Deus, que ou nos levam para mais dentro do Senhor, ou esses encontros acabam nos levando para mais distantes de Deus. É quando a gente se depara com uma realidade espiritual, que está aqui, e diante dessa realidade espiritual, a gente tem um encontro com a nossa realidade interna. E quando isso acontece, irmãos, não é fácil. Se você já viveu isso, você sabe o que eu estou dizendo. Se você ainda não viveu isso, a hora que você viver, você vai entender o que eu estou falando. Quando a gente tem um encontro tão profundo com a pessoa de Cristo, que aquele portal mostra para a gente cada coisa que há em nós, sem que a gente soubesse antes, que às vezes a gente fica assustado. E aí, diante desses portais, a gente tem duas decisões a tomarmos. Uma é nos arrependermos e passarmos pelo portal que o céu abriu diante de nós. A outra é endurecermos o nosso coração e resistirmos ao trabalhar do Espírito em nossa vida. Essas são as únicas opções que ficam diante de nós quando o Senhor ele vem ao nosso encontro em momentos pontuais. Aqui nessa passagem nós vemos um jovem rico que Lucas descreve como um certo líder judeu. Esse certo líder judeu, esse jovem rico, ele vai até Jesus para fazer uma pergunta que está dentro de cada um de nós. A pergunta do jovem rico foi: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Essa não foi uma pergunta apenas daquele homem. Essa é uma pergunta que ecoa dentro de cada um de nós. No Evangelho de Marcos, ele afirma que esse homem, quando ele chegou diante do Senhor, ele se ajoelhou para fazer essa pergunta. Ele não chegou do nada, parou Jesus e disse: mestre, bom mestre, o que é necessário para herdar a vida eterna? Ele não fez essa pergunta de qualquer maneira. Cada autor de cada evangelho, eles descrevem de uma maneira mais característica, até mesmo para o público que eles estavam escrevendo. E quando a gente vê Mateus falando, ele cita um homem, um jovem rico. Quando Lucas vai falar, ele diz que ele era um líder judeu. E quando Marcos vai descrever, ele diz que ao chegar diante de Jesus, esse homem se ajoelhou. Isso significa, pelo contexto da história, que a gente já sabe o fim, que externamente aquele homem ele estava numa postura de submissão. Mas nós sabemos que interiormente não era assim que estava o seu coração. Por fora, submissão, mas internamente havia um endurecimento no seu coração. E ainda que a dúvida daquele rapaz se tratasse de algo genuíno, era uma dúvida genuína, essa pergunta que ele fez revela claramente a falta de entendimento que não apenas ele, mas nós também temos a respeito da salvação e a respeito da vida eterna. Sabe por quê? Porque a pergunta dele foi exatamente assim: que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Você consegue perceber uma contradição nessa frase, nessa pergunta? Que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que depois que esse jovem, ele decide então sair triste da presença de Jesus, porque a resposta que ele ouviu de Jesus não agradou o seu coração, pelo contrário, contrariava o que estava no seu coração.
E aí Jesus então começa a explicar para os discípulos como é difícil um rico herdar o reino dos céus. No verso 25, se você acompanhar comigo, os discípulos então vão e fazem uma pergunta para Jesus. E aí no verso 25 diz que os discípulos, olhando para Jesus, disseram assim: sendo assim, quem pode ser salvo, Senhor? E Jesus então, ele fitou os olhos naqueles homens, naqueles discípulos e disse assim: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Você entende como a pergunta daquele homem não condizia com a realidade dos fatos? O problema não estava em ele querer saber como herdar a salvação. O problema estava em ele entender que dependia de um feito dele o herdar a salvação. E quando Jesus fala para ele o que ele devia de fazer, e ele sai entristecido, os discípulos ficaram meio que perdidos. Senhor, se é tão difícil para um rico herdar o reino dos céus, como que pode ser feito? E aí Jesus então sintetiza dizendo: é impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, Jesus estava dizendo que esse questionamento em nosso espírito pode ser uma realidade, mas na verdade a herança da vida eterna está disponível não pelo que nós fazemos para Deus, mas pelo que Deus fez por nós através de Jesus. Talvez se aquele jovem tivesse dito assim: Senhor, o que vai ser necessário ser feito para herdarmos a salvação? Ele poderia ter ouvido de Jesus assim: eu me entregarei na cruz do Calvário para cumprir isso. Mas a pergunta dele não foi correta. A herança da vida eterna não está ligada aos nossos feitos, mas à obra que Jesus realizou na cruz por nós. A resposta de Jesus para aquele jovem foi para que ele obedecesse aos seus mandamentos. Bom mestre, o que é necessário eu fazer para herdar a salvação? A resposta de Jesus foi: cumpra os mandamentos. E aí, quando Jesus ele disse isso, o jovem perguntou: mas quais seriam esses mandamentos? Do que é, Senhor, que o Senhor está falando? E aí Jesus então responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para nossa surpresa, a resposta daquele homem foi: tudo isso eu já tenho obedecido. É só isso? Mas eu já faço isso. Mas a questão era, se ele já obedecia a boa parte dos mandamentos de Deus, por que é que mesmo assim, dentro dele havia um vazio que testificava para ele que a vida eterna dele não estava garantida? Não é lógico? Bom, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a salvação? Cumpra os mandamentos. Mas quais? Tal. Mas eu já tenho cumprido tudo. Então, por que você está com dúvida quanto à salvação? E aí, então, ele fala uma segunda pergunta. E ele diz assim para Jesus: o que me falta ainda? É como se ele dissesse: eu tenho cumprido o que o Senhor me disse, mas ainda há um vazio dentro de mim. Ainda há um ponto de interrogação enorme no meu interior. O que é mais então, Senhor, que eu preciso fazer? E aí é nessa hora que é como se um portal espiritual se abrisse diante dele. E a resposta que Jesus
trouxe para a indagação do coração daquele jovem foi como uma espada de 2 gumes que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, de dividir juntas e medulas, e que julga os pensamentos e as intenções do coração, como afirmou o escritor de Hebreus, em Hebreus 4:12. Se você ler essa história corrido, uma leitura corrida, você simplesmente vê um diálogo. Mas se você olhar com olhos espirituais, você vai perceber o que foi movimentado no mundo espiritual quando Jesus e esse jovem tiveram esse encontro. Sabe, quando a gente está vivendo a nossa vida e vai tudo muito bem, obrigado. Como é que você está? Bem, obrigado, tudo bem. Quando tudo está tranquilo, quando tudo está fluindo, quando tudo parece muito normal, parece que do nada, de repente, o Senhor nos encontra. E quando a gente sofre o impacto desse encontro, parece que um portal espiritual se abre diante de nós. E quando esse portal espiritual se abre, a gente começa a perceber que áreas da nossa vida que a gente pensava que estava tudo em ordem, tudo bem, obrigada, o Espírito Santo começa a tirar as escamas dos nossos olhos e a gente começa a perceber que, na verdade, o que a gente achava que estava em ordem está de ponta cabeça. E eu não estou dizendo apenas daquele primeiro momento quando a gente se converte, não, irmãos. Eu estou falando enquanto nós já estamos no caminho que é Cristo. Esse jovem rico era um líder judeu. Quando Jesus disse para ele os mandamentos que ele deveria de cumprir, a resposta dele: eu já cumpro todos eles. Assim como você e eu. Nós que estamos aqui nessa noite, nós não estamos numa condição de ímpios que ainda não conhecem ao Senhor. Todos nós já conhecemos o Senhor. Todos nós já estamos caminhando em Cristo. Só que ao longo da nossa caminhada, nós vamos viver momentos assim. E momentos assim, ao mesmo tempo que eles são muito perigosos, eles também são maravilhosos. Por que é perigoso? O perigo está se nós nos deixarmos ser endurecidos pela nossa natureza caída. Estou eu caminhando em Cristo, vivendo minha vida como se tudo estivesse a mil maravilhas. Mas o Senhor que conhece o meu interior sabe o momento certo de me encontrar no meio do caminho. Quando o Senhor me encontra, é como se eu fosse confrontada por uma presença espiritual tão forte, que é como se um portal se abrisse e os meus olhos enxergassem o que ainda não havia enxergado. Nessa hora, o perigo está em eu me deixar ser endurecida pela minha natureza caída. Hã? Não. Isso é coisa da minha cabeça. Não. Isso vem do diabo. E aí a gente se fecha. Mas ao mesmo tempo que é perigoso, também pode ser maravilhoso. Por quê? Porque se quando eu tiver os meus olhos abertos, eu me permitir ser quebrantada pelo Espírito de Deus, eu vou viver uma virada de 180 graus na minha caminhada. Nós estamos falando daqueles momentos em que nós sentimos a espada da palavra de Deus cravar tão profundo em nós, ao ponto de dividir verdades que nós estamos tentando viver na nossa alma, de verdades espirituais que, de fato, só podem ser vividas na esfera do nosso espírito. Sabe quando você está tentando viver a sua vida espiritual na força do seu braço?
E fica tão pesado, tão pesado, tão pesado, tão insuportável carregar esse fardo, que o amor do Senhor vem ao nosso encontro. É exatamente isso. É quando a gente tenta viver princípios espirituais na nossa alma, vai dar certo? Não, porque coisas espirituais se discernem pelo Espírito e não pela alma. As juntas são a parte mais grossa, a parte mais dura e exterior de um osso. Isso é junta. A parte mais dura ali do osso. Medulas são a parte mais mole, mais macia, a parte viva no interior do nosso osso. Aí a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, é aquela espada tão afiada que ela corta dos 2 lados. Se você pegar uma faca cega para tentar cortar um osso, você esfarela aquilo, mas você não consegue separar ele direitinho, verdade ou mentira? Agora pega uma faca afiada, uma espada afiada que corta dos 2 lados assim, perfeitamente. Pega um osso e só firma um pouquinho. Você vai ver que aquilo vai cortar de fora a fora. Assim é a palavra do Senhor. É uma espada que penetra profundamente em nós. E aí as juntas vão falar da nossa alma, enquanto que a medula vai falar do nosso espírito. Quando a palavra do Senhor, que é uma espada de 2 gumes, penetra em nós, ela faz divisão, para que a gente discirna em que é que nós temos pautado a nossa caminhada. Ninguém pode viver verdades espirituais na esfera da alma. Verdades espirituais são discernidas espiritualmente. Mas pelo engano da nossa alma, em muitos momentos, nós tentamos viver as verdades de Deus na força do nosso braço. E nós até nos julgamos espirituais. Até que a verdade venha à tona e o Senhor nos revela a nossa carnalidade. E se eu não me engano, é Lucas. Deixa eu só conferir aqui. Marcos, acho que é Marcos. Marcos 10. Marcos 10, ele usa uma expressão que os outros não usam. Marcos 10, 21, não precisa abrir, mas diz que quando esse jovem, ele perguntou ao Senhor, e ele então diz depois, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, Marcos registrou que Jesus olhou para ele e o amou. Quando a gente lê e vê Jesus pedindo àquele jovem para renunciar às suas riquezas, às vezes parece que é até maldade do Senhor, não parece? Ai, meu Deus, mas o menino já fazia tudo, gente. Que problema tinha em ele ser rico? Ah, mas Jesus pegou pesado, não pegou? Parece que foi maldade. Mas, na verdade, quando Jesus olhou para aquele jovem, ele não olhou com maldade, obviamente, porque em Jesus não há maldade. O olhar de Jesus para aquele jovem foi um olhar de amor. Quando o Senhor vem ao nosso encontro e abre um portal que vai revelar para nós situações que a gente tem vivido na alma e deveria estar vivendo no espírito, não é maldade. Por mais que a gente se sinta sendo esmiuçado como que uma pedra batendo em nós. E ele é a rocha angular, amém? Ainda que a gente se sinta como um vaso quebrado em cacos, parece que é uma maldade. Mas, na verdade, quando o Senhor vem ao nosso encontro nesses momentos pontuais, o que Ele está liberando sobre nós é amor. Quando o Espírito ele abre esse portal diante de nós, é como que se diante dos nossos olhos fossem colocados, fossem abertos telões
que revelam não o que pensamos que somos, mas o que verdadeiramente somos. Irmãos, não é fácil. Porque quando a gente tenta viver os princípios da palavra na nossa alma, a gente pensa que a gente está fazendo a coisa certa. A gente acha que a gente está agradando a Deus. A gente se engana que Deus está recebendo a nossa vida e a nossa adoração como aroma suave. É como se pudéssemos enxergar com clareza a sujeira das motivações que estão por trás das ações mascaradas de boas intenções. É um telão que abre assim, é como se o Espírito falasse assim: filha, olha aqui para esse telão agora. Não, Senhor. Aquela ali não sou eu, não. Aquele corpo é meu, aquele cabelo é meu, aquela boca é minha, mas aquele interior não sou eu, não. E aí o Espírito Santo vem e diz assim: sim, filha, essa é você. Aí você fala: mas como assim? E aí o Espírito Santo vem e revela: quando você agiu assim, você está vendo ali naquele telão? Sim, Senhor, eu estou vendo. Olha para o seu interior e perceba qual era a motivação do seu coração ao fazer isso. E você começa a ver tanta sujeira. Eu começo a ver tanta sujeira que é quase que inacreditável. Se não fosse uma revelação do Espírito Santo, nós diríamos que aquilo ali não seria verdade. E ao olhar para a história, então, desse jovem, nós aprendemos que não adianta uma boa conduta diante dos homens, se o trono que pertence somente a Deus, dentro de nós, estiver ocupado por ídolos no nosso coração. Quando a gente olha para a história desse jovem, a gente vê que uma boa conduta diante de pessoas não tem relevância na eternidade. Quando aquele que se assenta no trono do nosso coração, que foi estabelecido para o Rei dos Reis, Jesus Cristo, governar, quando outra coisa ou outra pessoa ocupa esse lugar, de nada vale a nossa conduta aqui na terra. Mateus 6:21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quando Jesus ele diz para esse jovem que ele deveria vender seus bens para distribuir o dinheiro aos pobres e que dessa forma ele teria um tesouro nos céus, é porque mesmo que ele cumprisse boa parte dos mandamentos de Deus, quem reinava no trono do coração dele eram as riquezas e não o Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus não tem problema com o dinheiro. Deus não tem problema com riquezas. A própria palavra afirma que Deus é o dono do ouro e da... Quem estabeleceu o dinheiro, querido, quem estabeleceu o ouro, a prata e as pedras preciosas, não foi o diabo, foi o próprio Deus. Deus não tem problema com riquezas. E se aquele jovem rico tivesse ido até Jesus, fazendo esse questionamento, porque no trono do coração dele reinava o próprio Deus, Jesus não teria dito para ele abrir mão daquelas riquezas. Mas porque as riquezas estavam ocupando o lugar do Senhor, foi necessário Jesus dizer para ele viver aquela renúncia. Mateus 22:37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei
e os profetas. O jovem, ele afirmou com suas palavras que ele amava ao próximo como a ele mesmo, mas pelo seu comportamento, ele revelou que o seu amor ao próximo ia até o limite de início do seu amor ao dinheiro. Sim, Senhor, eu já tenho feito isso. Eu já tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Palavras. Aí vem para as ações. Quando Jesus disse, então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí sim, siga-me. A Bíblia diz que ele saiu entristecido da presença do Senhor. Aqui, com suas atitudes, ele disse, sim, eu amo o próximo, mas na verdade há uma limitação entre o amor ao próximo e o amor ao dinheiro. Eu amo o próximo até que esbarre. Quando esbarrou, daqui em diante, Senhor, não dá para eu amar tanto o meu próximo assim. Seu amor às riquezas o impedia de amar a Deus sobre todas as coisas. Você consegue entender isso? Não dava para ele amar ao Senhor sobre todas as coisas, porque já havia um ídolo assentado no trono do seu coração. Quando um ídolo toma o lugar de Deus no nosso coração, nós ficamos impedidos de amar o Senhor sobre tudo e sobre todos. Só que diante dos céus, só existe um que deve habitar o trono do nosso coração. Na verdade, o Senhor colocou um trono dentro de nós, estabeleceu um trono dentro de nós, porque Ele tinha um propósito: que o Rei dos Reis se assentasse no trono para que pudesse governar a nossa vida. O trono que existe dentro de mim e o trono que existe dentro de você, cabe apenas um. É feito especificamente para o nosso Deus. E aí aqui a gente vê que no trono do coração desse jovem estavam as riquezas. E talvez no nosso coração existam outros ídolos assentados. Aqui nós lemos a história do jovem rico. Mas talvez se aqui estivesse sendo contada a minha história e a sua história, o título seria diferente. Não seria a história do jovem rico, mas poderia ser a história do adulto trabalhador. Já pensou nisso? Talvez se aqui fosse a nossa história, poderia ter o seguinte título: O Jovem Conectado, que foi ao encontro de Jesus. A mulher vaidosa, que foi ao encontro de Jesus. O homem orgulhoso, que foi ao encontro de Jesus perguntar: bom mestre, o que é necessário para herdar a salvação? O tema poderia ser a mulher controladora, a pessoa preguiçosa. O título: O acomodado. E até mesmo poderia ter vindo dizendo assim: a história do religioso dedicado ao ministério. Não é apenas as riquezas que tentam concorrer com Jesus pelo trono do nosso coração. E eu quero te dizer que nem me importa qual é o ídolo que tem tentado se assentar no trono do seu. Eu identifico, a partir do portal espiritual que o Senhor abriu diante de mim, os ídolos que estão tentando concorrer com o Senhor, assentado no trono do meu coração. E é importante que você descubra qual é do seu coração. A única coisa que é necessária é que a gente discirna o
portal que está diante de nós. E a gente, com humildade e quebrantamento, se arrependa, confesse ao Senhor e destitua de uma vez por todas esse ídolo do trono o mais rápido possível. Não importa. O jovem rico tinha riqueza reinando dentro dele. Só que quando ele foi diante do Senhor, e o Senhor então abriu um portal e liberou uma palavra que foi como uma espada afiada de 2 gumes, que penetrou dividindo alma e espírito, juntas e medulas, discernindo intenções e motivações do coração daquele jovem. Quando ele viveu isso, não tinha problema em ele enxergar que a riqueza o dominava. O problema foi ele não ter destituído a riqueza do trono para deixar Jesus se assentar para governar. Não tem problema quando nós nos depararmos com esse portal, quando a espada da palavra entrar. Não tem problema a gente descobrir que o que está assentado no trono é o controle, é a preguiça, é a vaidade, é o orgulho, é a insubmissão. Não tem problema. Problema tem se a gente olhar para o portal e dizer assim: Jesus, infelizmente, vou sair triste da sua presença, porque esse rei que está governando com letra minúscula, eu não vou destituí-lo do poder. Por isso, seja o ídolo que for, é necessário que deixemos Jesus se assentar no trono para governar a nossa vida. Se for riqueza, trabalho, lazer, vaidade, orgulho, controle, preguiça, comodismo, ministério, justiça própria, seja o que for, nada pode tomar o lugar de Jesus em nossas vidas. Porque somente Jesus pode e deve ser o nosso tesouro. Onde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Às vezes, o nosso coração está até em algo aparentemente espiritual. Às vezes, o nosso coração está em algo que a gente julga ser lícito e até é lícito. É lícito fazer parte da nossa vida, mas não é lícito governar a nossa vida. Entende? Um exemplo, um homem trabalhador. A Bíblia diz que o homem é o provedor do seu lar, certo? Então o homem trabalhar está errado? Nós servirmos na obra de Deus, nós fazemos parte do corpo do Senhor, amém? Cada um de nós somos um membro específico do corpo e precisamos trabalhar em conjunto para que o corpo seja edificado, para que a obra de Deus avance. Isso é correto ou não é correto? São coisas corretas, só que são coisas corretas que precisam habitar o lugar correto. É correto trabalhar? Sim, mas o trabalho não pode ocupar o trono do meu coração. É correto servir na obra de Deus? Óbvio que é, mas a obra de Deus não pode ocupar o lugar que pertence a Jesus no meu coração. Quando o rei governa, o nosso tesouro deixa de ser terreno e passa a ser eterno. Quando Jesus está reinando no nosso coração, a gente vive uma vida com equilíbrio. E não apenas com equilíbrio, mas na ordem de prioridades corretas. Correta. Tem problema um Facebook, um Instagram? Claro que não. Hoje tem sido uma grande ferramenta para a igreja do Senhor. Só que às vezes isso ocupa o ponto número 1 da nossa ordem de prioridades. E aí o que não é problema se torna uma pedra de tropeço. Não tem problema nós mulheres servirmos ao Senhor, servirmos a casa do Senhor, óbvio que não tem problema. Só que tem problema quando o nosso amor pela obra
é maior do que o nosso amor pela nossa família. Às vezes a gente acha que a gente agrada a Deus quando a gente fica como Marta, desbaratinada, trabalhando e caçando serviço. O serviço precisa fazer parte, mas a melhor parte está em nós estarmos cumprindo os mandamentos do Senhor. E nos seus mandamentos para nós mulheres, por exemplo, o Senhor diz que o que nós precisamos aprender é amar o nosso marido, amar os nossos filhos, estarmos ocupadas dentro das nossas casas, para que a gente não venha profanar a palavra do Senhor. Então, essa é uma noite em que o Senhor ele quer nos trazer de volta para o lugar correto. Porque quando nós entendermos o lugar correto, nós deixaremos Jesus habitar o trono do nosso coração. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Bom, mestre, o que é preciso para herdar a salvação? João, no seu evangelho, disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João afirmou que a vida eterna que tanto desejamos se resume no nosso conhecimento do Pai. O que é a vida eterna? É conhecer o Pai. O Pai, que é o único Deus verdadeiro. E conhecermos Jesus, que é quem o Pai enviou. Isso é a vida eterna. A vida eterna não vai ser alcançada após a nossa morte, simplesmente. A vida eterna, ela é conquistada e desfrutada aqui na terra. A vida eterna é aquilo ou é aquele que é o próprio Deus, que é o Cristo, que é o Espírito Santo, que enquanto estamos vivendo a nossa humanidade aqui na terra, já habita dentro de nós de tal maneira que aquela dúvida, ela se dissipa. É você viver com certeza de que a sua vida eterna está garantida. Por que você tem essa certeza? Porque você cumpre parte dos mandamentos? É porque o rei, ele já se assentou no trono e ele já governa a minha vida. E quando eu erro no meio do caminho, ele abre um portal espiritual, coloca a palavra dele como uma espada penetrando o profundo do meu ser e me traz de volta para o lugar correto. Por isso, queridos, e eu já estou encerrando, na nossa caminhada, todas as vezes que o Espírito Santo nos guiar à verdade, que não havíamos percebido antes, que não estava dentro de nós, ao invés de nos afastarmos tristes, precisamos decidir entrar naquele portal de oportunidade que Deus está nos dando e destituirmos os ídolos da nossa vida, a fim de que Jesus tome o trono de governo do nosso coração. A resposta que damos a um verdadeiro encontro com Jesus transforma a nossa vida de dentro para fora. A cura opera desde os nossos pensamentos e intenções mais profundos até a nossa conduta diante dos homens. Que essa noite seja uma oportunidade em que nós não venhamos a sair tristes da presença de Jesus, mas que ainda tristes, nós venhamos a atravessar o portal do recomeço que está diante de nós. O problema não estava na tristeza. Que aquele jovem podia ter chorado, urrado de tristeza por ter que renunciar às riquezas. Mas ele poderia ter se entristecido, renunciado e seguido a Cristo. O problema foi porque ele fez o sentido oposto.
Talvez você, assim como eu, tem vivido dias nem tão felizes assim. Talvez você, como eu, tem vivido dias tristes. Porque o telão do Espírito está te revelando algumas coisas que gera decepção dentro do seu coração. Só que a nossa melhor escolha é, entristecidos, mergulharmos profundo na presença do Pai. E eu te convido a se colocar de pé diante dele nessa noite. Eu te convido a fechar os olhos. Esse portal, ele é espiritual. E não são homens que podem abri-lo diante de você. Não são homens que podem abri-lo diante de mim. Somente o Espírito Santo é capaz, porque ele conhece e sonda os nossos corações. O Espírito Santo conhece o que está dentro de nós antes da palavra chegar aos nossos lábios. Por isso, deixe ele manifestar no seu interior a revelação da palavra viva e eficaz, que é o próprio Cristo. Eu quero te dar esse tempo para você deixar o Espírito sondar o seu interior.
propósito, Senhor. Nós aproveitamos essa oportunidade de recomeço. Se você aproveita essa oportunidade de recomeço, declare isso no mais profundo do seu coração, com sinceridade diante dele. Declare isso. Aleluia. Tu és o dono do meu coração. Diga. Tu és o dono do meu coração. Diga que Ele é o dono do seu coração. Tu és o Dono do meu coração. Não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Nos rendemos diante do Senhor. Nos rendemos diante dos seus pés. E declaramos que o nosso coração habita apenas um trono. Existe apenas um trono. E este trono é o Senhor, ó Deus. Assim como Davi, quando tomou posse do trono, e ele entendeu no teu espírito que ele precisaria trazer novamente a sua presença para dentro de Israel. Assim como Davi entendeu no teu espírito algo que Saul não tinha entendido. Saul não havia entendido que ele precisaria trazer a presença de Deus para Israel novamente. Mas Davi, ao assumir o trono, ele teve em seu espírito, despertou em seu espírito o desejo de trazer a presença representada na arca para dentro de Israel. E ele move um exército, ele move levitas, ele move homens, mulheres, para que essa arca, essa presença voltasse para dentro de Israel. E ao entrar em Israel, dançando e salmodiando ao redor da presença, ao redor da arca, ele introduz a presença de Deus dentro de Jerusalém. E a partir daquele momento, agora todo o arraial, todo o povo de Deus celebra a volta da presença, celebra a volta do trono. Pai, que em nome de Jesus nesses dias nós possamos celebrar a volta do trono para dentro do nosso coração, da presença do Senhor para dentro do nosso coração. Pai, que em nome de Jesus colocar no nosso espírito o ardente desejo de trazer de volta a sua presença, de colocar no nosso coração o centro seja o Senhor. Oh. Sobre o seu peito, põe a mão sobre o seu coração. Oh Jesus, nós declaramos nessa noite, Deus, todo trono estabelecido que não seja o Senhor, todo trono estabelecido que não seja para Ti, seja arrancado no nosso coração nessa noite. Seja arrancado agora, Deus, no nosso coração. E que possamos, ó Pai, permitir com que o Senhor estabeleça este trono, o trono do Senhor, a soberania do Senhor no nosso coração. Pai, no nome de Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai, estar, Deus, com o nosso coração completamente voltado para Ti. Nós, nossa família, o nosso ministério, Deus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, seja o centro do nosso coração. Oh Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, vamos aplaudir ao Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Tu és o dono do meu coração. Tu
o dono do meu coração. Tu és o dono